isso é muito interessante, mas aí eu coloco uma outra questão, Ana e todos aqui indistintamente. O filme traz aí para debate algumas outras questões muito importantes, que é a história, como ela se alimenta da memória, que para poder, né, viabilizar tudo isso, para poder colocar uma roupa nessa memória, essa roupa ela é orientada, ela se utiliza da linguagem. E aí nós temos diferentes formas, né, de linguagem. Então, eu queria que vocês trouxessem dentro do cinema qual é, né, como isso acontece. E Ana, dentro da educação, qual a importância dessas questões que nós discutimos tanto, né? A questão da linguagem, da memória, da história, porque tudo isso ele vai entrar onde? Na cultura. Não na cultura como conhecimento, não, mas na cultura como identidade de um povo. Porque morreu lá, não morreu o homem, morreu a identidade cultural. O homem continua, né? Mas cadê a identidade que foi para debaixo da água? Acho que a luta deles era daí, né? Bom, como você falou, nós professores somos eternos contadores de história. Para mim isso ficou muito presente no filme, em uma das cenas, se eu não me engano, no primeiro relato que ele vai coletar. E aí quando o senhor começa a contar toda a história para ele, por ter esse lado mais poeta, né, percebe que não vai prender, não vai chamar atenção. Então ele mesmo começa a colocar a presença de onomatopeias, ele começa a dar entonação para a história, mas isso tudo pegando todo o viés histórico que foi passado para que ele pudesse contar essa história, né? Eu acho que assim, a linguagem ela é de extrema importância para que a gente possa continuar dando sequência na nossa geração. E ela vai, exato, e que ela vai se modificando ao decorrer do tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, como você falou de história, cultura e linguagem, é um tripé. Uma vai estar ligada à outra. Exato, uma vai estar ligada à outra e elas não vão assim, elas não conseguem caminhar separadas. Uma está sempre ligada à outra. E, bom, acho que da minha parte é isso. Vou esperar a contribuição agora no cinema, de vocês. Né? Como vocês trabalham essas questões. Bom, quando a professora disse que nós, por sermos professores, somos contadores de história, na verdade, eu costumo dizer que todos nós, enquanto pessoas, somos contadores de história, né? Porque a todo momento a gente conta histórias. Quando a gente se apresenta para uma pessoa, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente fala da gente, né? A gente conta a nossa história. Quando a gente, de repente, chegou atrasado por algum motivo, a gente conta aquela história, por que a gente chegou atrasado por algum motivo. Quando a gente quer, né, realmente justificar alguma coisa. Então, isso é muito nosso, né? É muito humano. E a gente sempre fez isso, desde sempre. Desde quando a gente tem condições de contar histórias, mesmo ali nas cavernas, quando a gente fazia, né, aqueles desenhos rupestres, né, que é que eu falo para os meus alunos, né, na aula de roteiro. Até quando, depois da aquisição da fala, que a gente tem condições de contar essas histórias de qualquer maneira, é isso que a gente sempre vai fazer, porque é a nossa forma de deixar a nossa identidade aqui, né? É isso que enriquece. E, Wallace, em relação à maneira que esse filme contou a história, porque como a gente estava falando de linguagem, né, a linguagem audiovisual ela usa de recursos próprios para fazer com que essas histórias fiquem mais interessantes, assim como a literatura. Da forma que essa história foi contada, o que você gostaria de destacar, que você achou que seria mais interessante? Então, como vocês disseram que a memória e a experiência está presente na hora de escrever um roteiro, eu lembro que você contou e comentou numa aula que muitos dos personagens que a gente escreve, quando a gente vai basear um roteiro, tem um pouco da gente, né? Então, é isso que deixou o filme bem realista. Eu acho que eu consegui enxergar uma comunidade até verdadeira. E a figurinista, por exemplo, ela teve um trabalho incrível, colocando aquelas roupinhas simples, bem características, coisas que a gente já viu e está dentro do nosso RAM, né, quando a gente pensa nesse pessoal mais simples. E eu acho que o que eu destaco é esse trabalho incrível que conecta um filme de uma comunidade fictícia com um pessoal verdadeiro, né? Então,
Tem isso da memória, da experiência, e tem isso bem presente ali. Como eu vou sempre destacar o trabalho dos atores, né? O trabalho dos atores foi sensacional. Eu acho que o pessoal não tem o sotaque, não tem aquilo, e eles trabalharam de uma forma tão incrível, tão rica. E eu acho que isso também destacou bastante, porque mais do que a história e a experiência que conecta com aquela realidade, é também a caracterização do personagem, que eu acho que me fez acreditar mais na história, que me fez me envolver mais, que me prendeu mais. A gente está falando sobre prender, o que estimula mais, eu acho que o que me estimulou mais foi isso também. E ele conta ali com alguns atores que me parece que são de origem nordestina, né? Não exatamente baiana, não de país, mas me parece que... Lila, não então, dá isso pra dá uma... ouvir. Oi? Tá dando pra Não? mais pertinho. Eu estava falando que ele conta ali com alguns atores que são nordestinos, né? E isso dá uma força maior, né? Na fala, na expressão, porque você não está contextualizando um ator, você está dando voz a alguém que é, né? Então, quer dizer, de repente, no representar um personagem, ele pode estar se remetendo da sua origem, né? do seu meio cultural dentro desse Brasil aí, com tanta, né, diversidade, tanta forma de expressar, diferentes formas de expressar a cultura brasileira, né? Agora, uma parte, eu li isso há um tempo atrás, me parece que o Nelson Xavier ganhou os prêmios não por esse filme, mas por ser considerado um dos atores assim, brasileiros, né, de uma expressão muito grande, inclusive no exterior. E tem algumas questões, por exemplo, alguns flashes do filme que nós discutimos muito, né, Ana? Por exemplo, na porta da casa do Guiá, aqui não entra analfabetos. O que será isso? A comunidade não sabe ler e ali tem entrada livre? Ou realmente era para barrar a entrada de pessoas? Olha o duplo sentido que evoca essa frase, né? Eu entendo que nós entendemos que evocou essa frase, né? Então, para nós ficou assim meio que né, em aberto, como ficou em aberto também a questão de, no meio daquela comunidade analfabeta, aquele menino pega a carta, que ele manda um livro, né, agora no final do filme, ele manda um livro com uma carta e ele tem uma leitura fluente. Nós ficamos esperando assim, sabe, aquela leitura mais rudimentar, mais de início de alfabetização própria de alguém que está passando por isso, iniciando o processo. Mas, de repente, ele tem uma leitura fluente. Então, eu queria e aí vai uma pergunta, acho que mais para você, Wallace. A questão da contextualização. Isso pode ter sido um deslize ou pode ter sido proposital? O que será que o autor quis, como vocês do cinema interpretam a questão do Aqui Não Entra Analfabeto e a questão desse menino, né? De um lado, as roupas muito bem contextualizadas, do outro lado, como isso acontece dentro do cinema? Como vocês interpretam isso? Não sei se essas duas situações chamaram a atenção de vocês. Eu acho que aquilo estava enfatizando mais as características ignorantes, até explosivas do personagem principal, que era o escrivão, o Iá. Uhum. Exatamente. Então, ele tinha essa característica mais agressiva no jeito de falar, e eu acho que aquilo deixava mais caracterizado, mais firme isso dentro da caracterização dele como personagem. A questão de personalidade. Uhum, porque a gente viu um menino que sabia ler muito bem, tinha uma oratória legal, falou na frente de todo mundo ali, dentro de um alvoroço, de todo mundo eufórico, e eu acho que aquela frase ignorante, aqui não entra analfabeto, eu interpretei como algo para caracterizar e para afirmar o personagem como alguém mais grosseiro, mais espontâneo, mais ignorantão. E eu interpretei desta maneira. Eu não sei se a professora Jéssica interpretou dessa maneira. Sim, dessa maneira também, para mostrar que ele estava ali por cima da carne seca, digamos, em relação às outras pessoas. Porque ele tinha o poder, né, da oratória, da escrita, como ele mesmo costumava falar o tempo todo isso no filme, né, e ele tinha essa arrogância de mostrar que ele tinha esse poder, então era uma maneira de mostrar que ele era melhor do que os outros. E eu acredito que em relação a esse garoto, porque assim, a população ali que não era alfabetizada, que tinha um problema
com a leitura e com a escrita, era a população um pouco mais velha, mas aí as crianças já frequentavam a escola, né? Eu acho que também é para mostrar um certo contraponto em relação aos mais velhos, que não eram tão alfabetizados, também não ligavam, não queriam, não se portavam mesmo, mas de repente as crianças mais jovens já estavam no processo de leitura e alfabetização, né? Ele sempre mostra isso, né? O cinema mostra isso com muita força, né? Sempre mostra esses paradoxos, né? Que eu acho muito interessante. Uma das coisas que eu queria destacar em relação à narrativa total do filme, que eu gostei bastante, é porque é uma história dentro de uma história que é dentro de uma história. Então a gente começa com uma narrativa, né? E dentro dessa narrativa inicial nós vamos ter ali a história do pessoal de Javé, e dentro, com a conversa com o pessoal de Javé, a gente tem acesso às outras narrativas que têm a ver com a memória. Eu achei isso muito bem colocado, porque assim, a gente está vivendo um momento, principalmente, que é o que eu costumo falar para eles, né? Às vezes a gente tem a sensação que todas as histórias já foram contadas. E quando eles começam a pensar em escrever roteiro, eles devem pensar, nossa, mas que história que eu vou contar? Porque já falaram isso, já falaram aquilo. E o que eu costumo dizer é o seguinte: você pode contar qualquer tipo de história que já foi contada, porque você vai cair em algum momento num lugar comum. Mas a grande diferença que é o que o cinema faz é a maneira que você conta a história. E é isso que deixou esse filme mágico. Né? Você concorda, Horas? Sim, é uma delícia assistir filmes assim, né? Em que dentro do roteiro e dentro da estrutura do filme há uma história que entra dentro de outra, e a gente vai vendo a mudança de tons, né? Tá uma iluminação natural, de repente vai para um tom mais sépia, para mostrar lá o pessoal bravo, conquistando a terra. E realmente, eu concordo com você, eu percebi isso e foi uma delícia, né? É muito bom quando a pessoa consegue estruturar essa história e deixar ela prender a gente. Ficou muito bem colocado.